Olá pessoal, meu nome é Israel e eu vou apresentar para vocês meu projeto prático do curso Acelera Dev Data Science da Codination. O objetivo desse projeto é desenvolver um sistema de recomendação de leads para um usuário com uma lista de clientes. Tá? Então basicamente é recomendar empresas baseada numa lista de empresas. Então é um sistema de recomendação usuário-usuário. Meu nome é Israel Oliveira, né? De 2002 a 2007 eu trabalhei como técnico em informática. De 2007 a 2014 como professor de física, matemática e programação. De 2014 a 2018 eu atuei na área acadêmica, fiz o mestrado em engenharia elétrica na área de robótica, controle de automação. E o doutorado, eu fiz um ano de doutorado. Durante esse período eu me especializei em aprendizado de máquina e inteligência artificial. De 2018 até hoje eu trabalho como cientista de dados. Trabalhei na Lojas Renner e hoje eu trabalho na ADP. Antes de botar a mão no projeto, eu pensei em fazer uma revisão sobre sistemas de recomendação. E eu achei esse capítulo, capítulo 16 do livro Dive into Deep Learning, que é um livro de acesso livre, né? E tem um material vasto aqui sobre várias técnicas e eu achei ele muito bem escrito, muito bem elaborado, notação matemática bem escrita. Então vale a pena dar uma conferida. Eu estudei esse capítulo todo, achei excelente e me ajudou bastante a ter ideias também, né? E qual conhecimento prévio que eu já tinha? Eu desenvolvi alguns sistemas de recomendação usando TF-DF, Factorization Machines, e na ADP a gente desenvolveu alguns métodos proprietários. Um deles é baseado em grafo utilizando o Word2Vec. Das 6 patentes que eu desenvolvi, 4 são sobre sistemas de recomendação. E uma delas, inclusive, é uma indexação inteligente focado no uso do Elasticsearch, porque o Elasticsearch é uma engine muito poderosa. Então, dependendo o quão otimizado for construído o index, tu consegue montar um bom sistema de recomendação. Então, a minha primeira ideia foi utilizar algum método baseado em fatoração matricial. Tá? Por quê? Porque eu entendo que, dado o volume de dados, dado as características, né, o quão espúrio são os dados do dataset, né, a gente tem uma quantidade muito grande de missing data, de valores com diferentes formatos, né, muito categóricos, ou seja, são dados esparsos. Então, uma representação matricial acaba sendo conveniente, pelo menos para atender, digamos, para esse primeiro produto, né, esse MVP. A representação matricial é conceitualmente fácil, né? E para cálculo de similaridade ainda que seja do ponto de vista computacional, dependendo muito um pouco alto, conceitualmente simples também. Então a gente acaba tendo um bom vislumbre da qualidade dos dados e o quanto que a gente pode extrair de informação relevante dele, ou seja, o como que a gente pode, o quanto que a gente pode achar similaridade entre as empresas, né? Acaba dando um entendimento bom. É geralmente para provas de conceito é muito bem-vindo essa abordagem. E outro ponto também é a minha experiência prévia com a biblioteca Surprise, que é uma biblioteca que tem como foco sistemas de recomendação. Então ela tem uma série de métodos de fatoração, por exemplo, SVD, helpers, né, funções auxiliares para tratamento de dataset, para montar a matriz, para enxergar, né, como um sistema de recomendação usuário-usuário, usuário-item, né? E então poder validar alguns conceitos, certo? Então essa foi a minha primeira ideia. Então, colocando a mão nos dados, eu pude identificar, né, que isso eram dados bem esparsos, certo? Uma variedade bem grande de formatos também, que talvez seria algum problema para o encoding. E foi dado portfólios, que são como se fosse, né, uma forma de validar. Então, se foram 3 portfólios, certo? Então aqui, antes de falar dos portfólios, né, a gente tem aqui as empresas, né, o que seria o dataset com toda a lista das empresas e todos os dados das empresas, né? Temos aqui 182 colunas, se não me engano eram 182, certo? Era muita coisa, né? São 462 mil empresas também, um dataset com uma quantidade razoável, né?
o ID, né? Então cada empresa tinha um ID, que era um valor único, né? E aí a gente tinha os portfólios, né? Que basicamente cada portfólio continha uma quantidade de IDs que, né, deveriam ser empresas semelhantes. São como se fossem listas, portfólios de clientes, né? Desculpa, do usuário que vai utilizar o sistema de recomendação. Então, o interessante no primeiro momento é procurar, né, achar as correlações, né? Então eu montei aqui uma matriz basicamente com o ID do portfólio para que eu pudesse calcular então a correlação utilizando apenas esses IDs, né? Porque é o que eu tinha no portfólio, certo? Então, eu rapidamente vou mostrar aqui a matriz de correlações, tá? Ainda que foi possível encontrar diversas colunas com uma boa correlação, né, uma boa magnitude de correlação, no final isso não foi muito útil a fim de fazer uma seleção de features, certo? Então, pela experiência que eu tive dos experimentos seguintes, eu preferi deixar todas as colunas, né, e durante o processamento dessas colunas, o encoding delas, aí sim verificar quais colunas tinham alguma informação, uma quantidade razoável de informação e simplesmente dropar algumas, né? Então, para resumir, depois do encoding eu fiquei com 167 colunas, certo? Então, voltando aqui, as conclusões que eu tive foram basicamente utilizar então, tentar conseguir formatar. É possível, eu vi que era possível formatar para o uso da biblioteca Surprise, né? A metodologia que mais se encaixava de decomposição era de SVD, Singular Value Decomposition. E também o tipo de distância entre empresas seria por similaridade vetorial, né? Então, basicamente isso, para minha ida, né? Antes de colocar o nosso dataset funcionando com o Surprise, eu fiz um tutorial até para relembrar, né? Para afiar, né, o uso do Surprise. E por que que eu acho ele interessante, tá? Porque basicamente a gente consegue formatar o nosso dataset como um dataset de um sistema de recomendação tradicional, né? Que é o usuário, item e o rating, né? Desse usuário para esse item, certo? E ele tem uma série de funções aqui que auxiliam na obtenção do modelo, das métricas, né? A cross-validação. Então ele faz todo um trabalho que é caprichado, que eu acho caprichado pelo menos, certo? Então tem também a busca por hiperparâmetros, né? Então acaba sendo bem útil o uso dessa biblioteca para sistemas de recomendação, que é o foco dela. Então pegando aqui o nosso dataset, aqui no caso eu peguei só 20 colunas, né? E todos os dados faltantes eu tratei como zero. No caso aqui acabei pegando as colunas de maior correlação, que são coincidentemente colunas numéricas, mas as categóricas eu fiz um map para inteiro também. Então eu aplico uma normalização e escalo esses vetores, né, normalizados, que são os valores das colunas, de 0 a 100. Eu trato isso como inteiro, né? O inteiro int 8, até para economia de memória. Então, nesse formato, é como se eu tivesse um rating, né? Uma avaliação, né, da empresa para aquela coluna. Então, no final das contas, utilizando aqui os recursos da biblioteca Surprise, o formato que a biblioteca Surprise espera, eu tenho que pôr como que cada empresa avalia aquela coluna. Então, tanto que se não tem o dado, é zero, né? Isso acaba sendo muito conveniente, acaba sendo uma forma de usar todo o potencial da biblioteca de recomendação, certo? Então, esse foi meu primeiro experimento, né? E foi bacana, porque aí eu comecei a desenvolver o encoding, né? E os experimentos de treino, né, com a decomposição SVD, deu um tempo de treino de 6 minutos, o que, né, não me pareceu muito bom, fiquei um pouco suspeito, porque eu só estava utilizando 20% das colunas, né? E o erro ficou em torno de 18, considerando um rate de 0 a 100, né? Que não é um erro muito alto para um sistema de recomendação, mas é algo que carece de melhorias, né?
Bom, no experimento B, eu comecei a tentar otimizar o passo de treino, né, o SVD, e também utilizando a busca de parâmetros. No experimento C, foi quando eu descobri o dicionário de chaves para representação esparsa de matriz e foi bem positivo, tá? Foi os cálculos, as operações são um pouco mais rápidas, né? Mas o consumo de memória é bem menor, então esse foi um ponto bem positivo. No experimento D foi quando eu comecei a buscar alternativas mais eficientes de compilar as funções do Python usando o Pitran e o JAX, mas no final não acabou sendo utilizado. Também acabei abandonando o uso da biblioteca Surprise, justamente pelo problema do tempo de treino, que estava muito alto, então eu acabei fazendo essa parte de fatorização da matriz de pré-processamento dos dados from scratch, ou seja, o código puro. No experimento E foi quando eu comecei a utilizar todas as colunas e eu achei melhor, depois dos outros experimentos, e também maturando e melhorando o pré-processamento do dataset, eu vi que era muito mais interessante deixar para essa parte a exclusão das colunas que tinham dados ruins, ou tinham uma qualidade ruim, né? Então acabou sendo bem mais eficiente dessa forma. Eu escrevi funções para cálculo de distância. Já anteriormente já tinha feito e testado com JAX Pitran, só que acabou não sendo muito positivo. E eu coloquei como busca diversos métodos de decomposição disponíveis no scikit-learn, né? E um especial é o NMF, que é a fatorização matricial, né? Vamos pegar o nome direitinho dele aqui, né? Esse aqui foi o que acabou sendo mais positivo, né? No Negative Matrix Factorization, porque ele é muito bem-vindo para dados esparsos, né? E outro também, o FastCA, que acabou também sendo bem útil, né? Então esse foi basicamente até aqui foi para maturar a ideia, o código, né, o approach, né, validar bem ele, né? E aí no próximo experimento é quando eu implementei a busca, né? Quais parâmetros, quais métodos me davam o melhor desempenho. Durante o experimento F foi quando o código já estava bem maturado e aí eu fiz a busca dos parâmetros, né? Qual a melhor combinação de processamentos que me dariam o melhor resultado, né? Então, antes de falar até dos métodos aqui em si, eu montei um Jupyter aqui para monitorar o desempenho. Então, basicamente, eu tenho um processo de pré-processamento dos dados, a redução, né, a função que reduzia a dimensionalidade dos dados, o número de componentes resultado, então ele saía de 167 para N components, então 39, 41. E aqui a métrica de similaridade, que era o cálculo de distância, né? Aí, claro, tem tempo, né? E outras coisas. Então, basicamente, o portfólio 1, que é o que foi dado, durante os experimentos eu vi que ele era muito ruim, é como se ele tivesse sido criado aleatoriamente, tá? Então não havia coerência com ele, mas com os portfólios 2 e 3 havia. Então foi os que eu utilizei para calcular a métrica. Tá? Então foram basicamente três métricas principais, que é o total de acertos, né, de cada somado, né, os portfólios. Então o portfólio 1 com 256 deu 200 aqui, e o 2 com 265 deu 74. Então eu ordenava aqui a quantidade de acertos, ordenava pelo percentual relativo de acerto, né, então cada um, e eu fazia a média, né. E claro, isso dá um valor um pouco diferente, porque eu tenho tamanhos diferentes do portfólio, mas a métrica que eu utilizei foi a média harmônica, tá? O que não dá muito diferente também, se não me engano. Dá diferente sim. Bom, por quê? Porque eu entendo que o importante não é que ele seja muito assertivo em um só, como por exemplo, a gente tem aqui, né? Ele fez 35% no 1 e 27, 28 no 2. O que eu acho interessante, entendo que seja interessante, é que ele seja ele tem uma boa assertividade geral, tá? Porque como se eu estivesse tentando
fazer com que ele seja muito bom num portfólio só. E não é o que eu quero que ele seja mais geral. Então a média harmônica, nesse caso, é a métrica que eu escolhi, certo? Então, no experimento F, eu já estava com todo o meu código pronto. Então aqui é o código básico aqui para carregar o dataset e os portfólios, certo? Aqui eu faço o processamento das features, que é o processamento geral, que eu faço o encoding, tá? E a normalização, e eu mantenho normalizado, não faço nenhuma escala, não faço nenhuma conversão para inteiro. Isso aqui eu acabei deixando isso para trás, tá? Então esse processamento de features é geral, né? Aqui o cálculo das distâncias, né? Aqui foi alguns experimentos que eu tentei utilizar o JAX. E também aqui as decomposições, né? As diferentes decomposições, utilizando SVD e PCA, né? E outros, né? E tem também 3 abordagens de otimizar a representação dos dados encodados, né? Que é baseado, eles são todos normalizados. Então todas as colunas são normalizadas e a magnitude é uniforme, né? Então o que eu pensei? Poxa, eu quero ampliar, eu quero escalar as colunas de acordo com algum critério. Então eu escalei então tem 3 formas, né? A primeira é escalar conforme a quantidade de missing data. Então, as colunas que têm menos dados faltantes, elas vão ter uma magnitude maior, um peso maior de representatividade. A segunda abordagem é baseada no desvio padrão, tá? Que seria, na verdade, para ser a variância, mas é a mesma coisa, né? É a mesma coisa não, eu digo, o efeito é o mesmo, né? Então, eu apliquei um processo um pouco de smooth, né, de suave no desvio padrão. Então, as colunas com maior desvio padrão tinham uma escala maior, tinham maior representatividade nos dados, certo? E também a terceira abordagem é baseada na entropia, que é a mesma coisa que os outros. Né? Quanto maior a entropia, maior a escala representatividade desses dados, certo? Aqui está basicamente o meu modelo, né? A classe que une tudo isso, né? Onde eu faço todo o processamento na parte de fit. E aqui, basicamente, o cálculo dos vizinhos, né? Que é onde eu calculo o vizinho dado, né? Entra um vetor, eu calculo para todos os 460 mil vetores que tem no dataset. E aqui um ponto interessante é que eu posso guardar o cálculo para não ter que fazer ele de novo, né? Mas eu descobri que se eu guardar eu acabo tendo um consumo de memória absurdo. Então eu botei uma opção que eu posso desativar isso, né? E aqui meu sistema de recomendação, que a grosso modo eu entro com um ou mais empresas, ele calcula todos os vizinhos mais próximos, dado aqui um pouco mais, né? Ele vai um pouco além, né? Ele calcula mais vizinhos, né? E ordena, né? Então a forma de recomendação é ordenada pela distância, né? Os vizinhos mais próximos. Mas como eu posso ter mais de uma empresa usada como entrada para fazer recomendação, como é que eu vou desempatar? E aí eu desempato por um sistema de votação. Então, na mesma distância, aquele que apareceu mais vezes entre as empresas de entrada acaba ficando na frente, certo? E aqui eu fiz uma função para fazer a busca, né? Então aqui é numa forma que eu consigo, devido às quedas de luz aqui, eu moro em Viamão, né? Então, devido a algumas quedas de luz, ainda que eu tenha no break, eu fiz de uma forma que eu posso seguir o experimento da onde ele parou e inclusive não repetir, né? Não repetir o que já foi calculado, certo? Então esse foi o experimento F. E depois eu enlatei o código, né? Eu tirei ele daqui e depois fiz de novo todo esse processo, só que já utilizando o código enlatado, certo? Para maturar, para validar, né? Para achar bugs e erros diversos, né? E sim, eu encontrei e foi bem útil também. Acabei refazendo todos os cálculos, né? E fazendo de novo a busca, né? Basicamente isso. O que eu acabei no final escolhendo foi uma reescala baseada nos dados faltantes, o FastCA, e reduzindo para 39 componentes. Então, em vez de
de ter um vetor que é de 167 colunas, ele tem 39, e o cálculo de distância é a distância Manhattan, tá? Que é bem simples também. E me dá um desempenho médio harmônico de 31%, né? E aí eu encerro toda a parte experimental, né, do projeto. Bom, e como que ficou o código então, né? Basicamente eu tenho o módulo com a classe, que é model.py, o recommender, né, que é o módulo de uso dele, né? O módulo de treino e o que tem as funções auxiliares, certo? Então, basicamente aqui em modelo, né, a gente tem a classe, né? Eu tive um cuidado para definir tipos, né, usando o typing para que fique mais claro, mais tranquilo, né, quem for utilizar sabendo o que tipo de informação que tem que ir, né? Então, por exemplo, aqui vem o train DS, que não é o dataset, por exemplo, né? Então, tentei fazer bem organizado para que ficasse clara, né? Claro, o uso, né? A forma de uso, né? Então, aqui basicamente só tem a classe, tá? Aqui no recommender tem a classe que é utilizada para fazer a recomendação, então indica onde é que está o modelo salvo, né? O arquivo pickle, né? Também coloquei algumas informações para que ficasse fácil o uso, né? Então aqui alguns parâmetros podem ser setados, né, pela classe também. O módulo de treino, então ele roda de forma independente, né, indicando o local dos datasets, dos arquivos, né, dos CSVs e o destino, né, a saída do modelo, né. Então aqui também não tem muito mistério, é uma classe bem simples aqui. E o úteis, que é onde tem as funções auxiliares, né? Então, eu inclusive defini vários tipos aqui, né? O caminho, o dataset de treino, né? Isso aqui é um dicionário onde eu tenho lá a quantidade de missing data, né? Então, são coisas mais específicas que eu fiz questão de deixar claro o formato, né? Então, essa aqui eu gostaria de comentar rapidamente, que é a flat, é a forma mais eficiente que eu achei de fazer um flat de uma lista de listas, tá? É sempre um nível, tá? Então, se tiver uma lista de listas, ele não vai pegar a terceira, tá? Essa aqui é bem útil, né? Aqui também é normalização, como é que eu carrego o dataset, né? Eu renomei os arquivos lá de uma forma que ficasse numerado, onde eu posso escolher quais utilizar também, tá? Então tá todos as funções utilizadas, inclusive o pré-processamento, né, dos dados também, né, o cálculo de distância, né. Eu coloquei aqui, tem outros porque em outros momentos o Breakcourts e o NMF me deram resultados bons também, né, mas eu acabei ficando com Manhattan e FastCA. E aí fecha basicamente, né, o código enlatado, certo? Algumas observações, tá? Primeiro, empresas novas que não existem no dataset antes do treino não tem como calcular, não tem como procurar recomendação para elas, tá? Por causa de todo o processo de encoding, eu não fiz um decoder, tá? Então isso é algo que é interessante de pensar como é que eu posso entrar com uma empresa genérica, né? É possível fazer? Mas não foi, digamos, para esse MVP isso não foi pensado. E inclusive não foi explícito, não tinha nada explícito nem implícito que isso aconteceria, né? Pelo que eu entendi do projeto. E também a gente não pode querer atender tudo de uma vez, né? Por isso que é o MVP, né? A redução da dimensionalidade ajudou, tá? A reduzir também o tempo, então foi bem bacana, né? Mas ele não foi. O objetivo da decomposição não foi de reduzir o tempo, a complexidade de computação e nem o uso de memória, foi para melhorar a recomendação mesmo. Tá? Então a gente pode pensar, mas isso utilizou decomposição. Não, a decomposição foi para melhorar a recomendação. Tá? Em nenhum momento eu pensei em usar a decomposição para melhora de desempenho, certo? O cálculo de distância,
quando eu cheguei a comentar que o consumo de memória era muito alto se eu fosse salvar as distâncias. Então tem uma forma mais eficiente que eu não implementei e que ficaria para uma próxima versão, que é guardar o ranking, né? Guardar a ordem. Então, ao invés de armazenar um float, eu armazenaria um inteiro, possivelmente um uint 16, e aí o consumo de memória seria bem mais baixo. Então, e isso ajudaria, né? Então, caso ele já tenha as posições, né? Eu não calculo de novo, né? Lembrando que se não for utilizar a própria distância posteriormente, tá? Então é uma forma também de melhorar, né? As métricas de performance, como eu já tinha explicado, eu utilizei uma que fosse um percentual médio de acerto, que eu entendo que é um método que me dá então uma maior generalização, tá? Quantas empresas a gente tem? São 462 mil. O portfólio 1 com 562, eu cheguei a falar 267. Eu falei errado de novo também, desculpa. Desculpa, né? Então, o portfólio 1 com 567, que é o Estatísticos Portfólio 2, tá? Eu não estou utilizando o portfólio 1 que foi dado, tá? E o portfólio 2 com 276, é basicamente ali, é o dobro, né? Do 1 pro 2, né? Então eu entendo também que se eu fosse pegar pelo máximo acerto, ainda que nós temos 462 mil empresas, o portfólio maior eu posso sugerir, né, eu posso inferir que ele tem um fator que ajuda a acertar a recomendação, porque ele é maior. Esse é um fator, não é principal e não é tão ponderante, mas é um fator. Então por isso que eu entendo que uma métrica que me dê a média entre os portfólios, ou seja, que o tamanho deles, ou seja, evitando que o tamanho deles interfira na performance, certo? Por isso que eu escolhi essa métrica, né? Quais possibilidades de melhora, né? Com certeza essa abordagem matricial não é muito bem escalável, tá? Depende muito se for utilizar algum recurso mais sofisticado, como o PySpark, né? O Spark, no caso, né? O Hadoop. Talvez sim, eu creio que sim, né? Mas aí nós estamos falando de uma melhora de um recurso que é de infraestrutura, né? E não necessariamente do algoritmo, a eficiência do algoritmo. Então é algo que cabe ser repensado. E talvez uma forma que eu entendo que possa ser uma evolução, principalmente para esse caso dessa quantidade, dessas características do dataset que foi dado, talvez um PageRank, certo? Ou um Elasticsearch, né? Baseado em Elasticsearch. Então, eu não, digamos assim, que para longo prazo, talvez seja assim, necessário repensar essa abordagem, certo? Então, aqui uma demonstração do uso do modelo, né? O tempo de treino deu 2 minutos e 51. Aqui é a carga do dataset, que carrega o modelo, né? Então, eu estou usando o modelo que foi gerado ali no passo de treino, né? Basicamente, meus portfólios, eu tenho um ID e o portfólio, né? O número, né? Do qual ele pertence, certo? Então, a recomendação eu fiz de 3 formas, tá? A primeira é uma empresa com K recomendações, tá? Como é que seria o desempenho nesse caso, certo? Então, basicamente, com uma recomendação, tá? Então eu entro com uma empresa, eu pego uma recomendação, isso varrendo todos as empresas dos 2 portfólios, tá? Para o portfólio 1 eu tive 180 de acerto, para o 2 80, né? E aí eu tenho o percentual do 1 31 e do 2 30%. Isso quer dizer o quê? Que quando eu pego a recomendação, se ela está dentro do portfólio, eu considero como acerto, certo? Para sistemas de recomendação, no geral, é um desempenho bem bom, tá? Um desempenho bem razoável. No caso de eu solicitar, então, para o meu sistema de recomendação 5 recomendações, eu considero como acerto pelo menos uma das 5 estarem dentro do portfólio, tá?
E aí nós temos aqui, claro, um aumento considerável, visto que eu aumento as chances de acerto, né? Então, o aumento aqui é bem significativo, né? De 31 para 78. E quando eu peço 10 recomendações, é claro que ele chega um pouco mais alto também, né? Mas o que geralmente a gente considera é 5 recomendações, 5, 3 às vezes, né? Há alguns casos que se considera 10, mas o que eu vejo é o pessoal utilizando o número 5, tá? Como uma boa forma de avaliar. E também eu fiz aqui um experimento onde eu entro com 5 empresas, certo? E peço cá recomendações. Como é que funciona nesse caso aqui? Eu fiz 100 amostragens, tá? 100 amostras aleatórias dos portfólios. Então eu pego do portfólio 1, do portfólio 2, eu pego 5 empresas aleatórias, tá? De forma aleatória. Entro no meu sistema de recomendação e peço uma recomendação. Tá? Então a gente pode ver que a diferença não é tão grande, mas houve uma melhora. E isso é interessante, porque aqui eu vejo que começa a atuar o sistema de votação, né? E claro, com mais empresas eu acabo refinando as recomendações entre si, mas no caso, o sistema de votação foi o que fez diferença. Aqui já utilizando 5 recomendações eu chego a 85 também, né? E 89 aqui no portfólio 2. Tá? Então são resultados bem positivos, né? Mas a diferença, é claro, do anterior não é tão grande nesse caso aqui. Para uma recomendação foi significativo, né? E para 10 aqui ele chega a 100%, por exemplo, né? Então, isso que eu acho interessante, né? Que o sistema de votação aqui já fez sentido. Já no caso também de entrar mais empresas, mas só que 10, tá? O desempenho não mudou muito, né? Não pareceu melhor, né? Claro que aqui eu não estou fazendo uma validação cruzada, não estou fazendo nada muito sofisticado, tá? Então a comparação direta não é muito válida, né? Mas é interessante ver que aqui nesse caso não deu nenhuma diferença, o que faz um pouco de sentido, porque se eu começar, ainda que eu coloque mais empresas, eu não necessariamente aumento a qualidade da informação, né? Eu posso até eventualmente aumentar o ruído, certo? Mas no caso aqui, o meu modelo ficou então, o tamanho da matriz, né? Ficou pela quantidade de empresas que tem no dataset, são 472 mil, e 39 colunas, né? Considerações finais sobre essa experiência, né? Que eu tive no curso do Acelera Dev, tá? Primeiro, as aulas do professor Túlio são excelentes. Tá? O amigo consegue fazer vídeos concisos, objetivos, consegue tratar e discutir com uma boa qualidade diversos assuntos que são complexos em pouquíssimo tempo. E isso é um talento, né? Que é ser conciso e objetivo, né? Então, parabéns, Túlio, um obrigado também a ele pela dedicação, pela equipe toda também, pela curadoria do material também, que é excelente, né? Ao Kazuki Yokoyama também, né? Esse colega da URGS aí, que os notebooks dele muito bem feitos, a parte matemática também muito bem feita, né? Eu achei muito interessante. Dois pontos muito positivos foi ter acesso a materiais de qualidade com assuntos dos quais eu tinha certas deficiências. Então isso foi bem bom. Eu pude realmente fazer, meu objetivo era fazer uma reciclagem e eu consegui e eu realmente saí bem melhor como cientista de dados, certo? Depois desse curso. E por último, o networking, né? O contato com outras pessoas nos fóruns, né? Eu cheguei a criar um canal privado onde tem uma quantidade de uns 20 integrantes ali que a gente troca mais detalhes, mais informações, né? Um pessoal bacana. Então foi muito positivo, porque eu não tive contato só com pessoas que estão entrando na área de ciência de dados, mas pessoas, inclusive, muito mais experientes que eu, com muito mais conhecimento, até formação, pessoal que está fazendo Acelera Dev, que também com o mesmo objetivo que eu, que é fazer uma reciclagem, de pegar uma experiência, de estabelecer contato. Então, a quantidade de pessoas que eu passei a conhecer e conversar sobre ciência de dados aumentou bastante.
né? O próprio pessoal, né, os participantes, os alunos trazendo materiais excelentes também, dicas excelentes. Então foi muito produtivo nesse sentido, né? E a experiência com o projeto final, o bom é que são dados que não são aqueles problemas toy, aquele tipo Titanic ou cartão de crédito, né? Mas são dados bem feitos no sentido de serem ruins, né? De serem mais próximos do que é real, né? Eu pude implementar uma abordagem de ciclos curtos de aprendizagem, que foram os experimentos, por isso que é o A, B e C. Então, eu tomava um cuidado para definir, para ter um escopo bem definido para cada experimento, tendo a certeza de que eu iria concluir ele, certo? E ao final fazia um resumo, fazia, né, uma retro, né, fazia uma avaliação e planejava o próximo experimento. Então, novas ideias ficavam para o próximo experimento. Eu pude conhecer também algumas bibliotecas como JAX, Python, o Boost Python, que é basicamente eu consigo escrever código em C++ e usar ele em Python, né? Foi bem interessante. E também algumas bibliotecas interessantes do Loguru, né? E algumas decomposições de scikit-learn que eu não conhecia. Então, basicamente é isso. Só tenho a agradecer ao pessoal da Coordination e a galera que eu conheci ali, o pessoal do time, tá? O pessoal tá de parabéns. Eu acho que foi muito positivo para muitas pessoas, tá? Então o pessoal tá de parabéns e muito obrigado.